Fala pessoal, olha eu aqui de novo mais um vídeo. Meu nome é Zé Sullivan e no vídeo de hoje eu queria falar 5 atitudes que um príncipe do Senhor deve ter. Mas se você está pensando que essas 5 atitudes são atitudes para você ter com uma mulher, pode fechar o vídeo que não tem nada a ver com isso. Eu queria falar um pouquinho de 5 atitudes que a gente precisa ter, seja você homem, seja você mulher, para você ser um escolhido de Deus, para você trabalhar na obra. Isso se você quiser, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então vamos ler aqui em Lucas 5, onde ele conta um pouquinho da história de como Jesus chamou seus primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde pescadores, descendo dele, estavam lavando suas redes. Entrando num dos barcos, o que era Simão, pediu para que se afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. Bom, como vocês sabiam, Jesus era podemos dizer, uma celebridade naquela época. E nesse momento aqui, ele ainda não havia chamado nenhum discípulo. Então o que aconteceu? Jesus, ele estava na praia pregando e a multidão começou a apertar ele e ele precisava de algum lugar para ele pregar. Então ele viu 2 barcos. Isso ensina o que pra gente? Que Deus escolhe. E tinha 2 opções. Ele tinha um barco e tinha outro barco. Podemos ver também em Marcos, ele também tem um trecho onde Jesus passa para o outro lado. E no texto fala que havia também outros barcos, mas ele escolheu um barco. Então, ou seja, Deus faz escolha, Deus escolhe pessoas. Mas como Deus escolhe pessoas? As pessoas escolhidas por Deus, elas precisam ter certas características. No versículo 2, nota-se um detalhe muito importante. Os barcos eram de pescadores e os pescadores estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Vamos voltar um pouquinho atrás e tentar entender um pouquinho dessa história. Simão, ele era pescador. E todos sabem que o melhor horário para pescar era de noite. Pedro era um pescador profissional, ele não pescava por hobby. Ele era um pescador que ele tirava dali o seu sustento. Só que nesse dia, Pedro, chegando de uma noite de pesca, ele estava lavando sua rede. Não estava vendendo peixe nem nada. Ele estava simplesmente lavando sua rede. Por quê? Porque eles não haviam pegado nada. Tinham pescado a noite toda e não haviam pegado nada. Isso me mostra uma coisa muito importante. A primeira atitude que devemos ter para ser escolhido de Deus é aprender a lidar com as nossas frustrações. Na nossa vida sempre vamos ter momentos que vamos nos frustrar. Só que, como vamos administrar essas frustrações que nos botam nessa característica de ou nós paramos aqui ou continuamos? Pedro, ele sabia que ele precisava lavar as redes dele. Aquela noite não tinha sido uma noite de pesca, tinha sido uma noite frustrante para ele. Só que ele não tinha que desanimar com aquilo. Ele sabia que no outro dia ele tinha que lavar as suas redes, ele tinha que pescar. Mas para poder pescar ele tinha que lavar as suas redes. Porque peixe ele não podia ter pegado nada mais sujo. E isso com certeza tinha ter pegado. E se aquele sujo ficasse, ia apodrecer as redes e ele não ia poder mais pescar. Então muitas vezes na nossa vida acontecem frustrações. Perdemos algo, perdemos emprego, perdemos trabalho, perdemos cônjuge, perdemos várias coisas. Só que como administramos isso é que nos mostra uma grande característica de como vamos aprender a lidar com essas frustrações. Bom, vamos para o segundo ponto. Jesus, depois de ele ter pregado, ele pede para Pedro ir, vamos pescar, Pedro. Pedro era um pescador profissional. Ele sabia que o melhor horário era para pescar de noite. Ele sabia também que ali sair de dia para pescar não daria certo. Mas Pedro, ele teve a segunda característica de uma pessoa que está pronto para servir. Ele obedeceu Jesus. Quando estamos na obra, vamos receber a ordem de nossos líderes que podemos achar errado. Podemos dizer, não é dessa forma. Como Pedro poderia muito bem questionar Jesus. Jesus, o pescador sou eu. Eu sei que eu acho que pesca, eu sei como pesca.
Mas não, Pedro foi obediente e ele obedeceu à voz de Deus e foi então pescar. Então, essa é a segunda característica. Devemos ser pessoas que sabem obedecer ordens, mesmo que essas ordens contrariem o que pensamos, contrariem podemos dizer, o nosso senso comum. Então Pedro, ele continuou e pescou. Obedecendo a ordem de Jesus, Pedro lança suas redes. Lançando suas redes, Pedro apanha muitos peixes, muitos peixes mesmo. E o que Pedro faz? Ele chama outros barcos para ajudar ele. Aqui está uma terceira característica de alguém que está preparado, de alguém que pode ser um escolhido de Deus. Pedro trabalha em equipe. Na igreja, sempre vamos ter momentos que vamos trabalhar em equipes. Na igreja, você vai estar trabalhando com pessoas, não com animais ou com objetos. Você precisa saber trabalhar em equipe, saber dividir tarefas, saber ver que você sozinho você não pode alcançar, mas com a ajuda de pessoas, trabalhando em equipe, você pode muito bem conseguir os objetivos em comum. Tem uma frase muito marcante que diz que você sozinho você pode até ir mais rápido, mas você acompanhado você pode ir mais longe. Essa é a terceira característica. A quarta característica está aqui no versículo 8 e diz assim: E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Ou seja, Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus. Eu não sou nada. Eu sou um pecador, você é um homem santo. Então Pedro entende que ele, sem Jesus, ele não seria nada. Então assim somos nós. Sem Jesus a gente não consegue fazer muitas coisas. A gente não consegue fazer nada. Nós somos completamente dependentes de Jesus. Ou seja, Pedro ele se prostra aos pés de Jesus, pedindo até para que ele se ausente. Mas o que Pedro quer dizer ali, ele quer dizer que ele é um homem pecador. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus, ele se põe ao lado de Pedro e chama Pedro: Pedro, vem comigo que eu vou te tornar um pescador de homens. Ou seja, Jesus fala aquela linguagem que Pedro entenderia. Então, sabendo que nós somos pescadores, vamos buscar a santidade, vamos buscar mais a Deus, se prostrar aos pés de Jesus e pedir o que queremos. E aqui tem a última característica, a característica mais marcante que eu admiro muito em Pedro, é que Pedro, ele tinha sua empresa, ele era um grande pescador, ele não pescava por hobby, mas Pedro, ele larga tudo e segue Jesus. Tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar largar emprego, largar alguma coisa que gostamos muito para seguir os caminhos de Deus. Principalmente você que está vendo esse vídeo, se você está no mundo, vai ter momentos que Jesus vai te chamar e você vai precisar largar o mundo, deixar tudo para seguir Jesus. Então essa é a quinta característica. Bom, se esse vídeo ele te agregou algum valor, se ele te ensinou algo, compartilha aí nas suas redes sociais, deixe seu gostei aqui no YouTube, vai na nossa página lá no Facebook, curte esse vídeo, marca algum amigo. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.